Eu só queria paz, longe de tudo. Mas aquela floresta, ela me observava. Sons que não eram do vento, sussurros que não eram meus. Você teria coragem de ficar quando a natureza se vira contra você? Comente sozinho e me diga se você aguentaria uma noite lá. Olá, desbravadores do terror e do inexplicável. Sejam bem-vindos de volta aos Sussurros da Meia-Noite, o seu portal para as narrativas mais arrepiantes e os mistérios que a mente humana mal pode conceber. Hoje, não vou apenas contar uma história. Eu vou te levar para dentro da minha história, a experiência mais aterrorizante da minha vida, em um lugar onde o isolamento e o silêncio se transformaram num pesadelo vivo. Sempre fui um amante da natureza, daquelas pessoas que encontram paz no isolamento de uma trilha ou no silêncio de uma floresta densa. Por isso, quando decidi tirar uns dias para me desconectar, escolhi um parque florestal remoto, onde o mapa indicava uma trilha pouco frequentada, que levava a uma pequena clareira. O plano era simples: montar a minha tenda, ler, escrever e apenas existir, longe de qualquer sinal de civilização. Cheguei no final da tarde. O sol filtrava-se pelas copas das árvores gigantes, criando um mosaico de luz e sombra no chão. O ar era puro, com cheiro de terra molhada e pinho. Montei a minha tenda, acendi uma pequena fogueira e sentei-me, sentindo a paz que tanto procurava. O único som era o crepitar da lenha e o canto distante de alguns pássaros. A noite caiu rapidamente, e com ela, uma escuridão que eu nunca havia experimentado. As estrelas surgiram, milhões delas, brilhando intensamente num céu sem poluição luminosa. Eu estava a ler um livro à luz da fogueira quando percebi. O som dos pássaros, que antes era constante, cessou completamente. O crepitar da lenha parecia o único som no mundo. Um silêncio tão profundo que parecia gritar. Os meus pelos arrepiaram-se. Olhei em volta para a parede de árvores que me cercava. Elas pareciam mais altas, mais densas, as suas silhuetas a misturarem-se na escuridão. Tentei racionalizar. É a noite, os animais dormem. Mas a sensação de que algo estava observando era inegável. Senti um frio repentino, mesmo com o calor da fogueira. Então, ouvi um som sutil, vindo de dentro da floresta, além do círculo de luz da minha fogueira. Um arrastar, como se algo pesado estivesse a ser arrastado sobre as folhas secas. O meu coração disparou. Não era o som de um animal, era lento, deliberado e parecia estar a se aproximar. Levantei-me, peguei na minha lanterna e apontei para a escuridão. O feixe de luz cortou a noite, mas não revelou nada, além de árvores e sombras dançantes. O arrastar parou, o silêncio voltou, ainda mais opressor. E então, um sussurro. Não um sussurro do vento, mas uma voz, fraca, quase inaudível, mas claramente a chamar o meu nome. Tiago? Os meus olhos arregalaram-se. Eu estava sozinho ali, completamente sozinho. E foi naquele momento que a paz da floresta se transformou no palco do meu maior pesadelo. Eu sabia que a noite estava apenas a começar. O que aconteceu depois que ouvi o meu nome ser chamado me deixou sem ar. Aquela noite tornar-se-ia a mais longa e aterrorizante da minha vida. Você não vai querer perder o que a escuridão revelou. O sussurro do meu nome me congelou. Minha lanterna tremia na mão. O feixe de luz dançando na escuridão impenetrável da floresta. Eu estava sozinho, mas a certeza de uma presença ali era esmagadora. Passei o resto daquela primeira noite em vigília, encolhido dentro da barraca, o saco de dormir puxado até o queixo, ouvindo cada estalo de galho, cada farfalhar de folhas. O amanhecer trouxe um alívio pálido. A luz fraca do sol filtrava-se por entre as árvores, revelando o musgo nas pedras e o orvalho nas folhas. A floresta parecia voltar ao normal, mas a paz não era a mesma. A sensação de estar sendo observado não me abandonou. Decidi que não continuaria a trilha.
juntaria minhas coisas e voltaria para a cidade. Enquanto desmontava a barraca, algo me chamou a atenção. No chão, exatamente onde a barraca esteve, havia um círculo perfeito, desenhado na terra úmida. Não era um círculo de pedras ou galhos. Era como se a terra ali dentro estivesse mais escura, como se algo tivesse sido pressionado ou arrastado com precisão. Não havia rastros de botas nem marcas de animais ao redor. Apenas aquele círculo impecável, no meio do nada. Um calafrio percorreu minha espinha. Aquele círculo não estava ali quando montei a barraca. Era recente, e a simetria era perturbadora. Eu senti que não era uma marca inocente, mas um sinal, um aviso, ou talvez algo deixado para mim. Concluí que precisava sair dali o mais rápido possível. Comecei a guardar minhas coisas com pressa, o coração martelando no peito. O sol já estava alto, mas a floresta parecia mais densa, mais fechada ao meu redor. As sombras pareciam se alongar e se retorcer, e o silêncio, que antes era uma bênção, agora me parecia carregado de uma expectativa maligna. Quando terminei de guardar tudo e comecei a caminhar de volta pela trilha, tive a sensação de que não estava sozinho. Não eram os ecos ou sussurros de antes. Era uma presença constante, um peso invisível logo atrás de mim, como se algo estivesse me seguindo, respirando no meu cangote. A cada passo, eu esperava sentir uma mão no meu ombro, um toque frio. Olhava para trás repetidamente, mas não via nada além das árvores e da trilha vazia. O caminho que eu tinha feito em minutos na vinda parecia interminável agora. Eu tropecei em raízes, bati em galhos. O pânico aumentava a cada metro. A floresta, que antes era meu refúgio, havia se transformado em um labirinto, e eu era a presa. Eu sabia que estava sendo guiado, ou melhor, empurrado para algum lugar. E o destino, eu temia, não seria o meu carro. A trilha que deveria me levar à segurança se revelou um caminho para um terror ainda maior. Eu estava prestes a descobrir o verdadeiro horror que se escondia nas profundezas daquela floresta. A trilha não estava me levando de volta para o carro. Eu sentia isso. O ar ficou mais frio, mais denso. O cheiro de pinho deu lugar a algo úmido e podre, como terra revolvida há muito tempo. A sensação de ser seguido se intensificou. Um peso invisível me empurrando adiante. Eu tentava lutar, virar para um lado ou outro, mas era como se as árvores formassem um funil, direcionando-me para um único ponto. De repente, a densidade da floresta se abriu. Eu saí da trilha, apertada, e me vi em uma clareira. Mas não era a clareira que o mapa indicava. Esta era diferente. Estava estranhamente vazia de vegetação rasteira, o chão nu e escuro, como se nada crescesse ali. No centro, havia uma formação de pedras dispostas em um círculo imperfeito, cobertas por musgo escuro e úmido. Não eram pedras naturais da região, pareciam ter sido colocadas ali intencionalmente, há muito tempo. Meu coração bateu ainda mais forte. O silêncio na clareira era absoluto, um silêncio que engolia até o som da minha própria respiração ofegante. Era um silêncio diferente do da primeira noite. Este era denso, como se o ar estivesse congelado. Eu sabia que estava no lugar para onde estava sendo guiado. Então, ouvi. Não um sussurro, nem um arrastar. Era um murmúrio coletivo, vindo de todas as direções ao mesmo tempo, ecoando daquelas pedras e das árvores que cercavam a clareira. Vozes, muitas vozes, sobrepostas, lamentando e chamando. Não apenas o meu nome, mas outros nomes, nomes que eu não conhecia, perdidos no tempo. E no meio daquele coro, uma voz se destacou. A mesma voz rouca e gutural que eu ouvi na primeira noite na barraca, agora mais clara, mais forte, parecendo vir do centro do círculo de pedras. As pedras, que antes pareciam inertes, começaram a brilhar. Uma luz fraca, esverdeada, emanava das fissuras do musgo, pulsando lentamente. E o cheiro de podridão se intensificou. Um odor metálico
metálico e adocicado, nauseante. Eu recuei um passo, depois outro, mas era como se meus pés estivessem presos ao chão. A presença invisível que me seguia agora parecia me empurrar para o centro da clareira, para o círculo de pedras brilhantes. Eu senti um frio que não vinha do ar, mas de dentro dos meus ossos, como se algo estivesse drenando a vida de mim. As vozes, antes um murmúrio, tornaram-se um coro estridente de lamentos e gritos, quase insuportável. Eu estava em um lugar que a floresta guardava, um lugar proibido, onde o passado e algo mais se manifestavam de forma terrível. E eu estava no meio de tudo. Eu sabia que o confronto final era inevitável. Meu último recurso estava em jogo, e o que eu faria a seguir definiria se eu sairia dali com vida ou se me tornaria apenas mais um eco naquele círculo amaldiçoado. A clareira pulsava com uma luz esverdeada doentia, e o coro de lamentos vindo das pedras e das árvores era ensurdecedor. Eu estava no centro, paralisado pelo terror, enquanto a presença invisível me empurrava para dentro do círculo. O cheiro de podridão era insuportável, e eu senti minhas forças se esvaírem, como se a própria vida estivesse sendo sugada de mim. Eu sabia que estava diante de algo antigo, algo que a floresta aguardava com uma fome ancestral. Com o último resquício de lucidez, olhei para o chão escuro e vi. Entre as pedras, quase escondida pelo musgo, havia uma pequena estatueta de argila, rudimentar, representando uma figura humana distorcida. Não parecia algo que pertencesse àquele lugar. Parecia um amuleto, ou talvez uma oferenda. Num impulso desesperado, eu me lancei para frente, ignorando a dor e o medo, e agarrei a estatueta. No instante em que meus dedos tocaram a argila fria, uma onda de energia escura e gélida me atingiu, fazendo-me arfar. A estatueta começou a vibrar em minhas mãos, e as vozes na clareira se transformaram em um grito uníssono e agudo de pura agonia. Eu não sabia o que fazer com ela, mas meu instinto gritava para tirá-la dali. Com toda a força que me restava, levantei a estatueta e a arremessei com toda a minha força para fora do círculo de pedras, para o meio da floresta densa. O impacto da estatueta contra uma árvore foi seguido por um silêncio abrupto. A luz esverdeada das pedras se apagou instantaneamente. O cheiro de podridão desapareceu, substituído pelo cheiro fresco da terra molhada. A floresta voltou a ser a floresta, o som do vento nas árvores, o farfalhar das folhas. O peso invisível que me esmagava se dissipou. Eu estava sozinho novamente. Um silêncio diferente agora. Um silêncio de alívio, mas carregado de uma memória aterrorizante. Caí de joelhos, ofegante, o corpo tremendo incontrolavelmente. A exaustão me consumiu e eu não sei quanto tempo fiquei ali, apenas tentando processar o que tinha acontecido. Aquela clareira, aquele círculo, era um portal. E eu, por alguma razão, havia sido o canal para algo ser libertado, ou talvez aprisionado. Consegui me levantar e, sem olhar para trás, corri para fora daquela floresta, sem me importar com a trilha, com os galhos batendo em meu rosto. Corri até chegar à estrada onde meu carro parecia um oásis de segurança. Nunca mais voltei àquela floresta. E nunca mais procurei a paz em lugares tão isolados. Aquele dia me ensinou que algumas coisas é melhor deixar intocadas, e que o silêncio, às vezes, não é de paz, mas de algo esperando para ser descoberto. E assim termina minha história sobre a floresta que guardava segredos ancestrais. Uma experiência que me ensinou que a natureza pode ser bela, mas também guardar horrores que a mente humana mal pode conceber. Se você se arriscaria a entrar em um lugar assim depois de ouvir isso, deixe seu like e inscreva-se no canal Sussurros da Meia-Noite para não perder nenhuma de nossas próximas investigações. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo mistério da mente ou do universo surgir. E agora, me diga nos comentários, você acredita em lugares amaldiçoados? Ou tudo não passou de uma alucinação causada pelo medo? Sua aventura na escuridão te espera.